Muito bem, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai tratar do hipotálamo e dos comportamentos motivados. Bom, para começar, o que é a motivação? Motivação é um impulso interno que o organismo tem, uma necessidade que ele tem que resolver, que ele tem que buscar alternativas e que vão estar relacionadas com comportamentos. Então, eu quero muito alguma coisa, comer alguma coisa, eu vou buscar comportamentalmente essa alguma coisa que eu quero comer, né? Eu estou com sede, eu vou procurar água. E assim, esses impulsos internos que eu percebo me forçam a ter respostas comportamentais. A motivação, ela tem três tipos de ajuste, né? São três tipos de motivação. O primeiro tipo é um ajuste homeostático, ou seja, tenta resolver um problema de ameaça à homeostase. O segundo é o ajuste biológico, ou seja, tenta resolver alguma coisa, alguma resposta de ajuste biológico. O que seria isso? Seria em nível populacional. Então, o que eu preciso fazer para manter a minha espécie, manter a população aí? E o terceiro é o equilíbrio psicológico, que tenta resolver assuntos relacionados ao meu bem-estar, minha percepção particular de bem-estar. Tá? Então, vamos caracterizar um pouco melhor. Os comportamentos motivados de ajuste homeostático são aqueles mais simples, mais elementares, que vão estar resolvendo problemas do indivíduo para que ele consiga sobreviver, certo? Então, são as forças fisiológicas que levam à percepção de sede, de fome, de frio, estão relacionadas diretamente com a sobrevivência individual. Os comportamentos motivados de ajuste biológico, eles já envolvem algumas outras forças não tão bem claras. Então, tem várias áreas do cérebro envolvida, tem o ambiente que tem muita influência, e aí ele tem essa dimensão biológica que está relacionada à sobrevivência da espécie. Então, o principal comportamento aí que a gente fala é de busca por reprodução, né? Cópula ou cuidado parental é de ajuste biológico. Então, mantém a sobrevivência da espécie. E o de equilíbrio psicológico tem várias forças envolvidas, é pouco entendido ainda quais são os determinantes biológicos desse tipo de comportamento e que envolve objetivos individuais, né, subjetivos e relacionados com a busca de prazer e bem-estar. Então a gente tem, além desses três tipos, né, de motivações aí, a gente ainda divide os comportamentos motivados em apetitivos, ou seja, de busca, ou consumatórios, ou seja, de realização. Então, nesse caso aqui, os exemplos são a busca, né, porque o indivíduo está com sede ou está com fome por água ou por alimento, e o consumatório é o fato de estar ingerindo água ou ingerindo alimento. No caso do de base biológica, o apetitivo seria a busca pelo parceiro sexual e o consumatório o próprio ato sexual. No caso do psicológico, a busca por alguma coisa que me dê prazer. Nesse caso, eu coloquei o exemplo aqui, uma medalha, né? Então, não vai alterar a minha homeostase, não vai ter nenhum efeito na sobrevivência da espécie, porém, é uma busca particular, é um objetivo individual que faz com que aqueles indivíduos envolvidos busquem incessantemente conseguir aquele objetivo, né? Então aí está envolvido não só a competição, mas a compra, o uso de drogas, vários outros elementos de fundo psicológico que a gente pode ver mais para frente como é que vai ser a relação com as vias cerebrais. Duas forças atuam principalmente para esses comportamentos, ok? Então, homeostase, ou seja, realização de comportamentos que são regulatórios para a sobrevivência do indivíduo, e prazer, que é a sensação intuitiva que causa satisfação e bem-estar. Então, aqui alguns outros exemplos aí de compulsões, né, de realizações de prazer que acabam gerando compulsão, e são esses de fundo psicológico, geralmente, que estão envolvidos nessa resposta. Bom, quem está coordenando tudo isso é uma área chamada hipotálamo. Então, está destacada nessa figura aqui o hipotálamo, e ele é o principal coordenador da homeostase. Então, no hipotálamo, a gente encontra vários núcleos. Lembra que núcleo é um aglomerado de corpos celulares, de corpo de neurônio, que tem comunicação química com várias outras áreas.
Então, o hipotálamo está relacionado ao controle de comportamentos consumatórios, como esses todos que a gente vinha falando, e vários outros de controle fisiológico, de ajuste fisiológico. Então, não só está relacionado aos comportamentos motivados, mas o hipotálamo tem relação com a secreção neuroendócrina, com o sistema nervoso autônomo. São várias conexões que o hipotálamo tem por causa da grande quantidade de núcleo e da localização, de percepção do ambiente interno do corpo. Okay? Então, o que o hipotálamo faz como centro coordenador? Ele se comunica com várias áreas corticais e mantém os estados motivacionais ativos. Ele se comunica com sistemas motores, então córtex motor, gânglios da base, cerebelo, e mantém ativa a resposta comportamental. E ele recebe uma infinidade de informações de várias áreas distintas. Então, algumas destas áreas estão aqui colocadas, né? Chegando ao hipotálamo, informação do hipocampo, de amígdala, de córtex, de região olfatória, de região gustatória, de região... todas as áreas sensoriais praticamente se comunicam com o hipotálamo, né? Então, visão, paladar, olfato, e várias outras áreas, como a medula, o tronco cefálico, tem várias áreas diretamente relacionadas com o hipotálamo. E aí, então, essa localização específica do hipotálamo ali pertinho da barreira hematoencefálica faz com que uma área dele de capilares fenestrados perceba também o que está acontecendo no circuito, né? Então, se eu ingerir uma quantidade de sal maior e a concentração salina no meu sangue está aumentada, o hipotálamo vai perceber. Hormônios que estejam circulando, o hipotálamo consegue perceber. Então, aqui algumas funções integrativas gerais, né? De termorregulação, de crescimento, de manutenção de ciclo sono-vigília, comportamento emocional, metabolismo. Então, está envolvido com muitas respostas. E ele atua principalmente pela secreção neuroendócrina, através de neurohipófise e adenopófise, mas também através da comunicação com várias outras áreas para demandar agora as respostas comportamentais e fisiológicas que a gente vai ver. Tá? Então tá aqui o circuito do hipotálamo, que a gente vai falar um pouco mais nas aulas de endócrino, tá? Então levando mais em consideração essa comunicação aqui neuro e endócrina. Mas hoje a gente foca nos comportamentos motivados. Então o primeiro comportamento motivado que eu quero abordar é a termorregulação, comportamento de fundo homeostático. Tá? A termorregulação ela está relacionada a um ponto de ajuste do indivíduo que é endotérmico. Então, no nosso caso aqui, 37 graus é o nosso ponto regulatório. E aí a gente vai responder com aquecedores ou resfriadores sendo ativados a depender de qual é a temperatura que a gente está. Então, abaixou a temperatura, eu preciso me aquecer, aumentou a temperatura, eu preciso me esfriar. Tá? E como é que funciona isso aqui? Funciona como um servomecanismo. Eu tenho um termostato, que está lá no hipotálamo, e eu tenho essas respostas todas aqui acontecendo para aquecer e esfriar. Tá? A termorregulação ela é regulada por um dos núcleos aqui hipotalâmicos, que é essa área aqui, ó, área preótica. E nesse núcleo preótico, a gente tem uma área anterior e uma área posterior. A área anterior controla o aumento térmico, então, se eu estiver resfriando o meu corpo, eu vou ativar essa área, ela vai controlar o aumento da temperatura, e a área posterior controla a queda térmica. Como que é controlado? Estas áreas aqui, esses núcleos preóticos, se comunicam via sistema nervoso autônomo, daí eu vou ter piloereção, ou vou ter tremores, ou vou começar a produzir suor, além da comunicação um pouco mais lenta, né, com lipólise, ativação do eixo da tireoide para produzir mais, né, tiroxina e tironina e aumentar o metabolismo, ou diminuir o metabolismo, e através também do córtex cerebral. Então, aí, os comportamentos de busca por um casaco ou de tirar a roupa e abanar, dependendo de qual é a resposta que eu estou buscando aqui. Tá? Aqui, uma representação dessas respostas, então aqui o hipotálamo fazendo o controle térmico, né? Através de uma resposta aqui, nesse caso, ao frio, de produção dos hormônios da tireoide, aumentando o metabolismo, né? Ainda em resposta ao frio, agora via sistema nervoso autônomo, metabolismo lipídico, quebra de gordura para produção de calor, os tremores, vasoconstrição, então tudo via sistema nervoso autônomo. E respostas ao calor, taquipneia, né, ou sudorese, para aumentar a
perda de calor, ou vasodilatação cutânea, né? Na verdade, os três funcionam aqui ajudando a você regular a tua temperatura. A regulação hidrossalina é um outro tipo, né, de resposta homeostática. Então, no caso da regulação hidrossalina, a gente também tem algumas variáveis a serem controladas, que serão a volemia, volume e osmolaridade, quantidade de sal. A gente tem pontos de ajuste também, então tem uma quantidade de sal, uma quantidade de água que a gente tem que manter, e aí o hipotálamo novamente percebe essas alterações e manda sinais via você ter comportamento de sede, buscar água, ou ter comportamento de apetite salino e buscar sal, ou até de aumentar a perda, né, a micção, a sudorese. Então aqui estão as duas áreas hipotalâmicas envolvidas na regulação hidrossalina. Núcleo supraóptico, está aqui embaixo, e núcleo paraventricular anterior, mais um pouco meio no meio aqui do hipotálamo. Tá? Então nesse caso aqui, a gente tem a redução do volume de sangue estimulando a produção de ADH, hormônio antidiurético, né, pelo paraventricular, o aumento da concentração salina estimulando os hormônios do eixo do estresse, mas que culminam com a secreção de aldosterona, e ambos os núcleos se comunicam com a região cortical para estimular o comportamento relacionado à ingestão de sal ou ingestão de água. Então aqui a gente tem dois tipos de comportamento volêmico, né, de controle volêmico. A sede hipovolêmica, que significa isso? O indivíduo está tendo extravasamento de líquido, está perdendo líquido, então ele está com baixa volemia. Então ele busca a ingestão de líquido para compensar a volemia. E a sede osmótica, que é aquela sede relacionada ao aumento da concentração de sais dentro do corpo. Então nesse caso aqui, a busca por água para diminuir a concentração de sais. Tá? O controle osmótico comportamental relacionado ao sal. Se eu tenho déficit de sal, então minha volemia está alta ou a volemia está controlada, mas eu tenho pouca salinidade, então eu diminuo a concentração de ADH e aí a diurese vai ser diminuída de modo que eu consiga concentrar novamente a quantidade de sais e eu vou ter apetite salino. No caso do excesso de sal, a osmolaridade vai estar aumentada, então começa a produzir mais ADH junto com o comportamento de sede, e isso vai aumentar a quantidade de água no meu corpo para diluir aquela quantidade de sal, e aí eu vou acabar fazendo mais xixi para jogar o sal fora. Tá? Então envolve